Salve, salve galera do Esporte História, por nós aqui outra vez, dessa vez para contarmos, ajeitar de novo aqui um pouquinho a câmera para variar, contarmos um pouquinho de dois eventos que ocorreram nessa semana entre os dias 20 e dia 25 de outubro, que marcaram a história da Fórmula 1. No caso, os dois eventos ocorreram no circuito de Suzuka, no Japão, né? Então, Suzuka é o centro das atenções nessa data. Curiosamente, né? Vamos falar do primeiro, que é mais rápido e mais simples, né? Estamos falando do ano de 1976, GP de Suzuka, era o último da temporada, GP do Japão, o último da temporada de Fórmula 1, e que consagrou o primeiro título, né, que deu o primeiro e único título ao rápido, né, ao corajoso, porém maluco, piloto inglês James Hunt, que precisava de um terceiro lugar naquela temporada de 1976, naquela corrida de Suzuka, e ele estava faltando 3 voltas para o final, ele estava em quinto, ele conseguiu pegar 2 posições, chegar em terceiro, que era exatamente o que ele precisava, e ser campeão mundial de 1976, né? Depois ele largou a mão, ele era um cara bem loucão, né? Gostava de fumar, beber, aparecer com belas mulheres lá, era o estilo playboy da Fórmula 1, e acabou que a Fórmula 1 ficou em segundo plano, ele queria ser campeão mundial. Depois que ele conseguiu, ele deitou nos louros, né? E vencendo, inclusive, sendo campeão em cima de nada mais, nada menos do que o piloto austríaco Niki Lauda. O grande Niki Lauda, tricampeão mundial, que se sagrou tricampeão mundial, e que na época corria pela Ferrari, que desistiu de correr o GP do Japão, é bem verdade que se diga isso, naquele ano, porque estava chovendo muito, e aquele ano já tinha sido horrível para o Niki Lauda, que quase morre carbonizado meses antes, naquele circuito de Nürburgring, na Alemanha, onde ele teve um acidente, o carro pegou fogo e quase tira a vida do Lauda naquele ano mesmo, né? O Lauda que faleceu, acabou por falecer no ano de 2019. Então foi um ano que ele já estava ressabiado, foi aquele ano que ele pegou fogo e perdeu parte da orelha, o rosto ficou todo desfigurado, e o Lauda, quando chegou no circuito do Japão, estava chovendo muito forte, ele acabou desistindo da corrida, simplesmente não quis participar da corrida, e aí as coisas não ficaram mais fáceis para o Hunt, não. O Hunt teve que correr atrás, como eu disse, nas 3 últimas voltas que ele foi campeão. Quem, no caso, já viu o filme Rush, né, No Limite da Emoção, conhece um pouquinho, né? Lógico que existem as partes hollywoodianas, né, que são fictícias, mas entende um pouquinho da personalidade de quem foi, né, o piloto James Hunt, um dos grandes nomes folclóricos da história da Fórmula 1. Andando um pouquinho mais para frente na história, né, vamos para o ano de 1989. O título de James Hunt foi no dia 24 de outubro de 76. Aí a gente vai para dia 22 de outubro também, ou seja, essa semana está completando 30 anos, de 1989, onde ocorreu aquela famosa, talvez seja a corrida mais repetida, né, que tenha mais cenas repetidas da história da Fórmula 1. Famosa corrida de Suzuka de 1989. Por que ela é famosa, né? Porque ela consagrou de fato, ela mostrou de fato a grande, talvez a maior rivalidade da história da Fórmula 1 entre o brasileiro Ayrton Senna da Silva, que até então era só campeão mundial, e já era bicampeão mundial, o francês Alain Prost. E o que ocorreu nessa corrida de tão especial, para quem não sabe, né? Em 1989, há 30 anos atrás, dia 22 de outubro. O Senna, como sempre, né? O Senna era um piloto fantástico para voltas rápidas, né? O Senna foi o rei de pole positions até o Hamilton passar ele. Você tem 65 pole positions na carreira, né? Para qualquer um. E o Senna tinha conquistado a pole position daquela corrida. E faltavam apenas 2 corridas para o fim do campeonato. A de Suzuka, que eles iam disputar, e a de Melbourne, na Austrália. O Senna, para ser campeão do mundo naquele ano, ele precisava vencer as 2. O Senna tinha quebrado muito naquele campeonato, muitas vezes, e aí o Senna precisava vencer as 2. Só dependia dele mesmo, mas tinha que vencer as 2 corridas. Para o Prost, só bastava para o Prost impedir que o Senna vencesse uma das corridas, porque a diferença entre os dois na tabela de pilotos até a corrida de Suzuka era de 16 pontos. Se o Prost impede o Senna de vencer qualquer
uma das duas corridas, se o Senna não vence Suzuka ou não vence na Austrália, no Japão ou na Austrália, o Senna não era campeão. Então os dois sabiam muito bem o que ambos tinham que fazer para serem campeões em 1989. E lembrando, os dois corriam pela mesma equipe, a McLaren Honda, só para ter uma ideia. E aí o que aconteceu na corrida? O Senna foi o melhor, como eu já falei, teve a pole position, tempo de 1:38.04, foi rapidíssimo o Senna, como sempre era, em voltas de posicionamento. Mas logo que a corrida se iniciou no Japão, o Alain Prost tomou a ponta, passou na frente do Senna. Dizem que o carro do Prost era mais desenhado para a corrida de Suzuka, porque o carro do Prost, apesar de serem o mesmo carro, né, o mesmo chassi, o mesmo motor, McLarens iguais, né, mas era um pouco mais ajustado para curvas. É só o que tem no circuito do Japão, é em forma de 8, né? Só o que tem é curva no circuito do Japão. Já o Senna ele tinha mais potência nas retas, se assim eu posso dizer. Então o Ayrton ele tinha um carro que, como o circuito do Japão ele tem muitas curvas, ele estava um pouco inferior em relação ao carro do Prost. E o Prost, como eu disse, na hora da largada ele passa o Ayrton e dispara na corrida. Os grandes rivais, e vai tomando a frente na corrida. Os grandes rivais da McLaren, na verdade nem existia na época, os dois eram os únicos que poderiam ser campeões, mas ainda existiam bons pilotos, no caso como o Berger e o nosso querido Nigel Mansell, que pilotavam para a Ferrari naquele ano, que acabaram quebrando os seus carros e nem deram continuação ao GP de Suzuka, né? Só para valer a informação. E aí Senna e Prost, como eu disse, nas primeiras 25, 26 voltas, o Prost ele começa a tomar uma dianteira do Senna muito grande. O Senna vai perdendo rendimento em relação ao Prost. E aí, mais ou menos na volta 25, 26, o Senna começa a diminuir. Começa daquele jeitinho do Senna. Pegou o jeito da corrida, pegou o jeito da pista. Conhecia muito bem a pista, mas foi pegando o jeito da pista. Rolou chuvinha, depois passou. E ele foi se aproximando do Prost. Foi tirando segundos atrás do Prost, e logo ele foi encostando, foi chegando bem pertinho do Prost. E aí o que aconteceu, né? Na volta 47, na volta 40 ele já está na cola do Prost, a distância já é visual entre ele e o Prost. E todo mundo já tinha certeza que o Senna ia passar, só que o Prost já estava muito puto com o Senna, a verdade é essa. O Prost estava revoltado com o Senna, porque um ano antes o Senna largou também na pole, o carro engasopou e o Senna lá da 17ª posição, ele foi tirando posições, passou o Prost, humilhou o Prost e foi campeão mundial com o mesmo carro, né? Os dois tinham o mesmo carro da McLaren. E o Prost estava com o Senna já engasgado, né? Por outros motivos também, que vale a pena contar, o circuito de Monza que o Senna passou quando o Prost, quando não tinha autorização da equipe para fazer isso, mas são outras histórias. E o Prost estava muito revoltado com o Senna, e o Prost sabia que ele só precisava fazer uma coisa para ser campeão: impedir que o Senna vencesse. Basicamente isso. Só que, como eu disse, na volta 40 o Senna já estava na cola do Prost e provavelmente ia passar pelo Alain Prost, porque o Senna já tinha encaixado bem o seu carro na pista, né? Já estava com a aderência perfeita, já estava com, como ele gostava de dizer, né, com a pista na mente dele, desenhada na mente dele naquele momento da corrida. E o Prost simplesmente começa a acelerar muito, começa a disparar, e esse título eu não vou perder. Começa a pilotar, inclusive de um jeito que não era comum do Prost, era mais do Senna, né? De maneira arriscada, coisa que o Senna era bem mais arriscado, arriscava mais que o Prost. O Prost era um cara mais cerebral, um cara mais tranquilo, um cara mais controlador. Mas o Prost simplesmente ele começa a acelerar e o Senna atrás. O Senna continua atrás. Então vai a volta 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Era aí que eu queria chegar. Chega na volta 47, o Prost e o Senna vão fechar a volta 47. Eles entram ali perto da curva que vai dar a entrada na reta que seria o limite de chegada da corrida. Tem uma espécie de chicane próxima ali. Até hoje tem, né? Até hoje tem no Japão, ela foi remodelada, mas ainda existe. E o Senna ele tenta passar o Prost na curva, uma curva bem fechadinha, que é a última curva antes do fim da corrida, no caso. Ainda faltando 16, um pouco mais de 16 voltas para o final. O Prost, malandro demais, o Prost ele deixa o carro e
simplesmente recua um pouquinho, o Senna vai passar o Prost, infelizmente ele tem que fazer quase novo. E o Prost, no caso, se ele bota o carro para frente, o Senna recua. Mas simplesmente ele deixa o carro um pouquinho atrás do carro do Senna. O Senna, quando vai passar, bate no Prost e os dois saem da corrida, ou sairiam da corrida. Os dois se tocam e os dois passam reto. Ao invés de fazerem a curva, eles passam reto em direção a chicane. E aí o que acontece? Quando ocorre esse choque dos dois carros, o Prost sai, o campeonato para ele ali estava encerrado, vai para as cabines do presidente da Fórmula 1 da época, Jean-Marie Balestre, que era francês, vai conversar com ele, só que e deixa o Senna para lá, vai-se embora. Já o Ayrton, no caso, o Ayrton simplesmente ele manda os fiscais de prova ajeitarem seu carro, pegarem o seu carro, o bico do carro do Senna por ter batido do lado do carro do Prost quebra, ele faz o contorno pela chicane e volta a corrida. Volta mais de 20 segundos atrás do Alessandro Nannini, que acaba assumindo a posição, que era piloto da Benetton, bem mais fraca, né, bem mais fraca que as McLaren da época. Ele vai para o pit stop, e aí já são quase 40 segundos que ele fica atrás do Nannini, e ele coloca um novo pico e volta para a corrida. Basicamente, até então, ninguém tinha dito para o Senna que ele poderia, que no caso ele estava eliminado da corrida. O Senna, em poucas voltas, ele vai tirando a diferença para o Nannini. O carro da McLaren é muito melhor do que o carro da Benetton na época. E faltando 2 voltas para o final, o Senna ultrapassa o Nannini, inclusive na mesma curva em que ele se acidenta com o Prost, que ele se choca com o Prost. Passa e vence a corrida. Senna vence a corrida, ia para a Austrália ainda com o direito de poder vencer, de ser campeão, né? Se vencesse a corrida da Austrália. Só que, como eu disse anteriormente, o Alain Prost ele foi lá nas cabines conversar com o Jean-Marie Balestre, que era o chefão da Fórmula 1 na época. E o Jean-Marie Balestre, junto com os seus comissários de prova, de repente, do nada, pouco tempo depois, o pessoal esperando no pódio, esperando o Senna no pódio, o tempo passa, ele manda o aviso, manda o recado de que o Senna estava desclassificado da corrida e que o vencedor da corrida tinha sido o Alessandro Nannini, que era o segundo colocado. E o Senna, no caso, tinha feito uma manobra ilegal e que tinha tido a ajuda dos fiscais e que por isso mesmo, no caso, ele tinha recebido bandeira preta e sido eliminado, desclassificado da corrida. Com essa desclassificação, o Alain Prost, logicamente, que só precisava que o Senna não vencesse, se tornava ali, então, tricampeão do mundo. Inclusive, ele já estava de saída para a Ferrari naquela época, né? Isso deixou o Senna maluco, revoltado, chamou o Balestre de ladrão, disse que o Balestre era um ladrão e não voltou atrás. Depois a McLaren emitiu uma nota de desculpas, que todo mundo sabia que foi o Senna que não escreveu, né? Foi redigido pela própria McLaren, mas o Senna não aceitou de jeito nenhum. Pensou até em correr de Fórmula Indy, porque não aceitava o Balestre ter feito aquilo com ele, ter desclassificado ele da corrida. E essa rivalidade, e aí o Prost acabou sendo tricampeão, ficou com os louros, né, daquele campeonato e basicamente declarou guerra, né? Se a guerra já estava interna, aí ficou externa mesmo entre os dois pilotos da McLaren naquela época, né? Tanto é, como eu disse, um ano depois o Alain Prost foi para a Ferrari e o Senna dá o troco em 91, e no mesmo circuito de Suzuka, mas isso aí fica para uma outra semana. E aí o Senna e o Prost, no caso, rompem relações de vez naquela corrida. Inclusive, vale dizer isso, que o Senna e o Prost só vão fazer as pazes já quando o Prost já está se aposentando. Já em 93 é que o Senna e o Prost voltam a se falar e fazer as pazes. Mas o Senna tinha um ódio mortal do francês em 1989, porque o francês ele utilizou da política do esporte para conquistar aquele campeonato, né? Vencer aquele campeonato. Se o Senna ainda tem uma corrida para vencer, viu, gente? Isso aí também precisa ser dito. O Senna precisava vencer o circuito de Melbourne na Austrália para ser campeão. Se o Senna ia vencer ou não, ninguém sabe, mas o que se sabe é que essa corrida não havia motivo algum para que o Senna fosse eliminado do circuito, recebesse bandeira preta, fosse desclassificado da corrida, porque esse tipo de apoio é comum, é normal. Ele voltou para a corrida, inclusive percorrendo a chicane, ele não cortou caminho, ele não entrou no meio dos carros, ele não atrapalhou carro nenhum, ele fez o que era certo, tá? Então, né?
E em 1996, né, isso muito tempo depois, o Senna já tinha até morrido, inclusive o Balestre ainda era vivo, foi próximo de morrer que o Balestre assumiu realmente que a ordem para desclassificar o Senna foi dele, e que ele queria favorecer naquela época o seu compatriota, né, e amigo, era muito amigo, o Alain Prost, né, dando o título do tricampeonato mundial para o Alain Prost. Então, no fim das contas, em 1989, se o Senna ia ganhar em Melbourne, ninguém sabe. Até porque o Senna nem ganhou, mas a motivação, lógico, se ele tivesse chance de ser campeão, ia ser diferente. Em 89, ele correr em Melbourne como ele correu, sem vontade nenhuma, porque ele já não tinha mais chance de títulos. Mas, assim, o Senna tomou uma suspensão, a história é longa, né? Mas acabou que essa suspensão voltou, o Balestre viu que ele pegou mal para ele, acabou voltando atrás, e aí ele voltou para em 91, ele voltou a correr normalmente, ele deu o troco no Prost, como eu já falei, mas basicamente, 1989 em Suzuka, essa semana, no caso, ela foi histórica porque ela revelou, né? Ela criou a maior rivalidade da história da Fórmula 1, na minha opinião, entre Ayrton Senna e Alain Prost, por causa dessa batida, essa volta do Senna, a desclassificação orquestrada pelo Alain Prost e aceita pelo Jean-Marie Balestre, e que o próprio Balestre, a fonte é ele, então não tem nem como dizer que foi que é armado, que isso aí são opiniões, no caso são opiniões de analistas, não. Foi o próprio Jean-Marie Balestre, em 96, pouco antes de morrer, ele deu uma entrevista e disse: não, eu queria ajudar o Prost, e eu desclassifiquei o Senna e o campeonato acabou, ponto final. Então, ninguém pode dizer mais nada sobre ser ou não ser roubada. A corrida de Suzuka foi roubada. Se o Senna ia ser campeão, repito, é outros 500, é outra história. Mas, até porque os dois, né, tanto Senna como Prost, abandonaram lá em Melbourne em 1989. Mas que de fato ele foi roubado na corrida de Suzuka em 1989, no penúltimo GP do Mundial de Fórmula 1 daquele ano, dia 22 de outubro, né, esse mês, fazem 30 anos dessa situação, o Senna foi com certeza. Ok, gente? Então tá contado um pouquinho da história. Quem gostou, dá uma curtida, se inscreve no canal, chama os amigos. Até a próxima e valeu!